Incontáveis objetos voadores não identificados em formato de diamante apareceram em cima da pirâmide de Gizé. Existiam alguns que eram muito grandes e tinham uns pequenininhos em volta, como se fossem uma espécie de nave sentinela. Eita, que esse ano de 2020 tá da hora pros alienígenas, hein? Olha, falta pouco tempo pra acabar o ano, mas não pense que essa história vai acabar não. Como eu falei pra vocês, isso é só o começo. Estava eu acordando, aquela manhã linda de frio, abri os olhos assim, peguei o meu celular e de repente começou uma chuva de direct no meu Instagram de Carol, você viu o UFO, os alienígenas lá nas pirâmides de Gizé? É a chegada, é o arrebatamento, é o Apocalipse, fale sobre isso, Carol nos ajude, Carol nos defenda, socorro. Calma! Eu vi sim, eles estão aí. Eu não falei pra vocês na semana passada, gente, o que eu falei? Por favor, edição, volta aí no passado pra mim, bota aí. E se você tá aqui nesse vídeo assistindo, chegou a hora de você abrir seus olhos para essa nova realidade, porque isso vai ser cada vez mais frequente na nossa realidade aqui do planeta. Tudo isso que aconteceu em 2020 é só o começo. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena inconformada favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os OVNIs que apareceram em cima das pirâmides de Gizé e está deixando a internet inteira enlouquecida, inclusive eu. Objetos voadores não identificados, vulgo OVNIs, aparecem com muita frequência em cima das pirâmides do Egito. Isso não é novidade. Porém, em 2020, ano do Apocalipse, mais precisamente dia 3 de dezembro de 2020, essas imagens que vocês estão vendo aí na tela foram filmadas por habitantes locais e as pessoas surtaram com os alienígenas. Então eu vou tentar explicar essa história baseando no raciocínio que os historiadores têm entre três vertentes: Egito, passado e alienígenas. Existe um papiro bem famoso chamado Papiro Thule. Caso vocês nunca tenham ouvido falar sobre esse papiro, eu sugiro que vocês pesquisem. Este papiro em específico, ele é muito importante, por quê? Porque nele conta-se a história de discos voadores que sobrevoavam o Egito Antigo. Então, ali naquele papiro, os egípcios anotavam: olha, o disco voador passou dia tal. Mas o entendimento que se tem das traduções desses papiros leva a crer que eram luzes no céu, OVNIs, discos voadores, essa é a mesma coisa que a gente tem hoje. E para muitos historiadores, o papiro de Thule é uma das maiores evidências de que no passado o planeta Terra foi visitado por esses famosos astronautas que vinham do céu, seres que vinham do céu. A gente não sabe se são seres alienígenas, se são seres do futuro ou se são apenas uma imaginação dos egípcios ou das antigas civilizações do passado. Não se sabe. Tudo é um grande mistério. Esse documento, bem como outros documentos, se eles fossem levados a sério, eles mudariam totalmente o curso da história da humanidade, passado, presente e futuro, porque as informações contidas ali não estão nos livros de história. Então a história que foi contada pra gente não é a história real de como a humanidade surgiu, de por que o planeta é desse jeito, por que as civilizações se desenvolveram dessa forma. Então esse documento em específico, bem como outros documentos do passado, compilam uma nova história da humanidade que não nos foi contada. Porém, acredita-se também que esse papiro de Thule, ele não seja o primeiro documento que retrate essa chegada dos extraterrestres aqui na humanidade. Ele é só mais um, porque tiveram muitos. O papiro de Thule é uma tradução de uma transcrição moderna de um antigo documento egípcio que data do reinado de Tutmés III, por volta ali do ano de 1480 a.C. E ele retrata a história de um dia que algo inexplicável aconteceu. Esse evento incrível e histórico foi tido pelos historiadores, pelas pessoas que traduziram esses papiros, como algo que até hoje não se explica e não se sabe o que aconteceu. Mas o que se entende da tradução é que os egípcios foram presenteados nesse dia por imensas luzes no céu, a qual os historiadores apelidaram como sendo discos voadores ou até OVNIs, não se sabe exatamente, mas que eles foram presenteados, nada mais nada menos que nesse dia em específico, no passado, eles saíram lá de suas pirâmides e olharam para fora e falaram:
eita, que tá tendo um espetáculo no céu. E eles ficaram lá por horas e horas contemplando essas luzes no céu sem saber o que era, e sempre tinha um egípcio ali que era o responsável por documentar essas coisas, então foi documentado nesse papiro em específico. Para vocês terem ideia de como esse dia foi muito, mas muito estranho, no mesmo dia que eles viram essas luzes aí no céu, quando as luzes começaram a subir e desaparecer do campo de visão, começou uma misteriosa chuva de peixes. É importante mencionar também que é muito improvável que os egípcios tenham interpretado esse fenômeno que aconteceu ali à frente dos olhos deles como um fenômeno meteorológico ou astronômico, porque eles eram muito entusiastas e estudiosos dessas filosofias. Então, eles sabiam diferenciar muito bem o que era um fenômeno meteorológico do que era um fenômeno astronômico, do que era um fenômeno não explicado. Então, os historiadores acreditam que realmente eles tiveram ali naquele dia, no passado, uma manifestação alienígena. Sendo dito isso, então, e com as imagens que nós obtivemos aí no dia 3 de dezembro, é possível então entender que o fenômeno que aconteceu lá no passado e foi documentado por esse papiro estaria se repetindo agora, no ano de 2020, em dezembro. Mas o que foi exatamente esse evento que aconteceu no dia 3 de dezembro, que aconteceu no céu do Egito? Incontáveis objetos voadores não identificados em formato de diamante apareceram em cima da pirâmide de Gizé. Existiam alguns que eram muito grandes e tinham uns pequenininhos em volta, como se fossem uma espécie de nave sentinela. Como vocês podem ver no vídeo que está aparecendo aí, esse fenômeno foi testemunhado por dezenas de pessoas que com seus celulares gravaram tudo o que estava acontecendo e postaram na internet com aquele desespero, né? Nossa, é o apocalipse. O mais interessante é, obviamente, o fato desses OVNIs não estarem lá aleatoriamente, mas sim pareciam estar em formação, em frota. Então isso é muito importante também de ser mencionado. Muitas pessoas que estavam no Egito, no entorno das pirâmides de Gizé, fizeram filmagens de diversos ângulos do fenômeno, o que nos leva a crer que não pode ser montagem e nem holografia, porque a holografia só é possível de ser visualizada de um ponto em específico. Então, o fenômeno é tido como legítimo. Além disso, os objetos também apresentam velocidade anormal. O que eu quero dizer com isso? Que não são drones. Porém, algumas postagens sugerem que isso nada mais, nada menos que era um evento de paraquedismo. Existe um festival anual de paraquedismo no Egito chamado Jump Like a Pharaoh, ou seja, pule como um faraó. E o festival normalmente acontece em junho, mas por causa dos problemas que a gente já sabe do Cucamonga Virus, ele tinha sido postponed, ou seja, colocado para frente. Então, grupos céticos começaram a falar que era o evento do paraquedismo e tal, porém nada confirmado até o presente momento. Eu não sou paraquedista, sou entusiasta do esporte, acho legal, acho bonito, mas eu nunca vi um paraquedas em formato de diamante com um monte de outros paraquedas em volta, caindo, subindo, virando em velocidades diferentes. Geralmente o paraquedas só cai, né? Ele não sobe. Então, realmente essa teoria, embora seja válida, talvez não tão aceita. Não pela minha psique. Existem também outras teorias bem malucas que a gente ia ficar aqui discutindo igual uns loucos e que a gente não ia chegar em conclusão nenhuma. Umas, inclusive, que tem a ver com espaço-tempo e falam da volta desse evento que aconteceu no passado, esse que eu contei pra vocês, que caiu os peixes do céu, que esse evento estaria acontecendo novamente. Se esse evento estivesse acontecendo novamente, por que não choveu peixe? Talvez estivesse em falta. Esse ano não vamos jogar peixe não, que esse negócio aí tá caro. Não sei, mas o mais importante da gente pensar quando acontecem esses fenômenos inexplicáveis é que a gente precisa dar tempo ao tempo. Como a história lá do monolito de Utah, que começou como um grande mistério e hoje já é uma grande piada. E também temos que nos dar o benefício da dúvida e pensar que, talvez, gente, isso é só uma hipótese que eu tô colocando aqui, talvez essas coisas estejam tão aparentes, tão evidentes no ano de 2020 para distrair a nossa atenção daquilo que é realmente importante e principalmente para gerar mais caos
e mais medo, sendo que as pessoas já estão fragilizadas e já estão amedrontadas com tudo que tem acontecido nesse ano. Então a gente tem que pensar também que são 2 pesos, 2 medidas. No fundo, essa é mais uma história que nunca vai ter nem resposta e nem solução. No fundo, sabe por que essa história dos alienígenas vai e volta e nunca tem resposta? Porque nos falta coragem. A gente não tem nem coragem com coisa pequenininha, assim, coisa pífia que não vale nada. Quem dirá ter coragem com um evento de uma magnitude dessa? Sabe qual é o maior ato de coragem que o ser humano pode ter? A verdadeira coragem está em ser gentil, mesmo com aqueles que são rudes com você. E você, no auge de sua coragem, o que você acha desses aparecimentos, desses OVNIs misteriosos? Você acha que é manipulação? Você acha que é verdade? Você acha que é o fim do mundo? Que é a chegada dos alienígenas? Comente aqui embaixo e também coloque um emoji bem bonitinho pra mim, que eu vou deixar corações lindos pra vocês, sendo gentil mesmo com aqueles que não são comigo. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Goodbye!